Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder. Caio Blinder por imagens aqui no Jornal da Manhã. Tudo bem, Caio? Bom dia para você. Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes, internautas. Ô Caio, os curdos fazem um referendo pela independência na próxima segunda-feira e no domingo será a vez dos catalães. E você, como um analista internacional, o que distancia e o que aproxima esses dois referendos que podem ser considerados históricos, né, Caio? Bom dia, Thiago. Só um reparo, o referendo curdo foi realizado na segunda-feira passada. Ah, sim, é verdade. O que tem em comum é um anseio de independência. Existe esse desejo, curiosamente, tribal no mundo globalizado. Existem essas forças que querem descentralizar, cada um sendo autêntico com sua cultura, com sua língua, com sua etnia, sua geografia. Isso tem em comum nos dois casos, mas há realmente uma distância imensa. No caso dos curdos, é indiscutível o desejo de independência. Esse referendo teve apoio de 92% dos curdos na região autônoma que eles têm no Iraque. Os curdos são um povo disperso por vários países do Oriente Médio. Eles sempre foram traídos pelas potências coloniais. Desde a Primeira Guerra Mundial havia a promessa de um Estado independente e eles sempre foram traídos, né? Agora, esse desejo realmente torna mais explosivo o Oriente Médio. Ninguém quer um Estado curdo na região. O único país que apoia os curdos no Oriente Médio é Israel. O povo judeu passou por situações semelhantes ao longo da história, traídos e sempre desejando ter de volta a sua terra prometida, o caso dos curdos. É possível, inclusive, que a curto prazo haja conflitos militares entre o Iraque, o governo central, e os curdos, né? Eles não vão conseguir agora a sua independência. Isso foi um gesto para tentar negociar. Mas dia menos dias eles terão seu próprio Estado numa região que está cada vez mais fragmentada. Vai ser difícil você manter a unidade territorial do Iraque. O caso da Síria nem se fala, os curdos também estão na Síria. E o caso mais dramático é a maneira como o governo turco vai reagir contra os curdos. Eles são 20% da população da Turquia, ou seja, é uma situação complicadíssima, mas emocionalmente, como judeu, eu confesso, eu estou ao lado da causa curda. O caso da Catalunha é muito mais complicado. Eles estão na Europa, a democracia, os catalães estão muito mais divididos. Inclusive, as pesquisas, pelo menos, mostram que o referendo, o sim perde, ou seja, a maioria dos catalães hoje não quer a independência. Era muito forte o desejo há uns 5, 6 anos, no auge da crise econômica do país. A Catalunha está dividida e, muito importante, a Espanha é um país democrático e, pelas leis da Espanha, esse referendo é ilegal. As cortes espanholas consideram ilegal. Curiosamente, o governo espanhol reage com truculência, tentando impedir a todo custo esse referendo. Então, curiosamente, um país democrático reage de forma truculenta. Isso talvez até aumente o apoio ao referendo agora nesse domingo. Mas não é o caso da Escócia ou de Quebec, anos atrás, onde havia um acordo do governo central que permitiu o referendo. Então, acho que é mais complicado no caso da Catalunha. Você tem que trabalhar dentro do sistema democrático, porque a Espanha é um sistema democrático. Você levantou bem o problema dos curdos dentro do Iraque, não é com o Iraque, mas com os turcos. E ali é um outro problema. Ali é um outro problema que é a Armênia, né? A Armênia tem, inclusive, um processo na ONU querendo de volta a parte do território que foi tomada pelos turcos na Primeira Guerra Mundial. Aí tem os palestinos, não vamos esquecer, ou seja, é uma região de clamores por independência, numa região explosiva, de uma situação precária, onde países estão fragmentando, como é o caso da Síria. O caso da Catalunha é mais complicado. E o exemplo da Espanha é horrível, porque se realmente a Catalunha tiver independência, outras regiões da Espanha, Galícia, o País Basco, também vão incrementar, né, realmente essa mobilização por independência, fragmentando o antigo reino, né, como chamavam Ferdinando e Isabel. Castela e Aragão.
Exatamente, Castelo e Aragão. Você foi melhor dessa aula de história do que eu. Ô, Caio. Só lembrando... Professor, então, só ficou rindo na minha cara que eu esqueci. Não, é porque só lembrar que os reinos de Castelo e Aragão vão se fundir, né, com o casamento da Isabel. Tanto que quando Colombo descobre a América, ele não descobre para a Espanha. São as Índias de Castela, claro, assim que estão nos documentos e tal, né? A Espanha, a própria criação da cidade de Madrid como capital, isso é um processo ali no século XVI, quando já desde o final do XV surge como se constrói a Espanha moderna por esse casamento, e a partir dali que a Espanha se constrói territorialmente. Você bem lembrou o caso do País Basco, tem a questão da Galícia, tem a casa da Catalunha, e a diferença entre o processo que está ocorrendo na Espanha e a questão dos curdos. São duas coisas absolutamente distintas, né? E a Catalunha, lembrando, agora a parte da história que eu lembrei bem, a conquista da Catalunha pela Espanha foi só em 1714. É um caso mais recente. E lembrando que a Catalunha foi uma grande vítima da ditadura franquista. Ali houve a repressão foi muito realmente cruel ali na Catalunha, e isso realmente acelerou esse clamor por independência. Mas eu concordo, são situações diferentes. Eu sou ambíguo sobre a Catalunha. Então, na minha cabeça, se der um não, resolve meu problema moral e ético sobre a Catalunha, porque aí os catalães não querem independência, resolver o meu problema. Se vencer o sim, aí sim complica a situação. Caio, bom trabalho para você. Até mais tarde. Obrigado, um abraço.